Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal, sejam bem-vindos a mais um desses vídeos que sem querer se tornam polêmicos às vezes, né? Mas o que eu vou fazer? Estou aqui para conversar com vocês e às vezes o assunto que a gente aborda de fato incomoda, não posso fazer nada. A intenção, acreditem se quiserem, inclusive os incomodados, que a ideia não é incomodar, tenho certeza absoluta disso, tá bom? Nós vamos conversar hoje aqui um pouco, mais um desses episódios falando sobre as besteiras, as bobagens que eu tenho visto hoje em dia nos vídeos, nos canais aí do YouTube, de pessoas aí, vamos dizer assim, pretensamente ligadas a veículos pesados. Claro que a maioria deles são pessoas que estão trabalhando com os veículos pesados, né? E como eu sei que eu encontro com vocês, né, que estão aqui no nosso canal, às vezes também em outros canais, eu sei que às vezes as informações começam a ser, vamos dizer assim, começam a se perder, né? E vocês podem ficar confusos e eu estou aqui tentando só ajudar nesse sentido. Eu fico muito contente com essa interação com vocês, as redes sociais se fecham em algum momento, né? Um dia desse no Facebook, eu não vou me lembrar o nome, mas um dos inscritos aí que acompanha o nosso canal, acompanha as nossas histórias, me marcou lá, né? Em um vídeo, daqueles vídeos do Facebook, né? De um ônibus na Itália com 2 alavancas de câmbio. A gente teve ali uma troca de mensagens bem legal, que eu pude falar algumas coisinhas, foi muito bom, fiquei muito contente. Muito obrigado a você que lembrou do professor e me marcou ali, me deu a chance de ter essa rápida interação com você e com todos ali que tivessem interesse, né? Falei um pouquinho sobre esse sistema. Bom, gente, mas o nosso tópico aqui é o seguinte: câmbio, justamente, né? Mudança de marcha, né? A gente tem que entender algumas coisinhas aí. A mudança de marcha, novamente, vocês me desculpem se alguém que está acompanhando o canal, acompanha há bastante tempo, se alguém aí falar, professor, o senhor já falou sobre esse assunto. Eu sei que eu já falei, mas em outro vídeo, talvez não tenha falado de forma tão organizada. Então, são 2 tópicos que eu quero tratar hoje, esse é o primeiro, tá? Então, questão de número de marchas no veículo, para deixar isso muito claro, isso é uma ignorância que permeia a sociedade há muitos anos. No ano 60, um número expressivo de carros do dia a dia, carro, caminhonete, eram todos 3 marchas, alavanca de mudança na coluna. Eu sei que para algumas pessoas, uma alavanca de mudança na coluna hoje em dia é uma coisa que te tira do seu centro de capacidade gravitacional, né? Você fica na hora, como que muda a marcha nesse negócio? Para outras pessoas aí isso é uma coisa absolutamente normal, e de fato é um H novamente ali, né? Especialmente no câmbio 3 marchas, foi um padrão internacional, né? Puxa a alavanca, primeira para baixo, jogou no ponto morto, a própria mola do câmbio já faz a alavanca voltar para perto do painel, só empurrar para cima já vai para a segunda. Inclusive eu não aprendi a dirigir com carro assim, mas eu aprendi a dirigir carro assim desde muito novo, né? Porque nós tínhamos em casa carro com câmbio assim, e meu tio, né, que nesse caso era meu tio que tinha um Opala 3 marchas, ele fazia questão de falar que tinha que mudar a marcha sem tirar a mão do volante. Então estava segurando o volante, se saía aqui da primeira, já fazia assim segunda e puxava assim terceira, né? Então eu já tinha aprendido, já estava dirigindo nessa época, né? No auge dos meus 10 anos de idade, já estava dirigindo há coisa de 1 ano e meio. E aí que eu fui dirigir o Opala e eu falei, olha, interessante isso daqui, né? Mas meu pai já havia me ensinado como que era o sistema do câmbio de 3 marchas. Quando nos anos 70 aparecem vários carros com 4 marchas, né? Aparece o Opala SS, aparece Dodge Charger, aparece Corcel, o Fusca já era 4 marchas,
daí toda aquela família Volkswagen 4 marchas, né? Com esses carros 4 marchas, as pessoas enfiam na cabeça que o carro 4 marchas vai andar mais. Se fosse assim, o que mais a gente ia encontrar seria a Fusca dando pau em Dodge Dart. E não é isso que acontece, né? Não é isso, com todo respeito aos Fuscas, que são veículos históricos e muito interessantes. Eu não tenho Fusca porque eu não sirvo dentro do carro. Não é isso. A última marcha do veículo, caminhão, o que for, é sempre chamada direta. Ela liga diretamente o giro de motor que está estourando lá no motor, vira brequim, passa direto pelo câmbio até chegar na roda. Se for tração traseira, claro, eixo cardan até chegar no diferencial. Vai chegar no diferencial girando com o pinhão, e o pinhão gira na coroa e o carro está rodando. Antes que alguém aí já escreva nos comentários, que eu sei que alguém vai escrever, existem carros com sistema, já existe há muitos anos, especialmente uma coisa veio dos Estados Unidos, chamado overdrive. Aqui no Brasil, alguns de vocês devem lembrar que saiu F1000 e D20, que no lugar da quinta vinha um D, né? E aí é para deixar todo mundo louco, né? Que daí na época tinha os caras que queriam criar, inventar, porque aquele D, se quiser, coloca ali, a marcha fica automática, não tem nada a ver. Aquele D era de overdrive, porque aí o câmbio ele era preparado em uma relação em que a quarta marcha do veículo era a marcha direta, e a quinta era como se fosse ela super multiplicava, ao invés de reduzir, ela super multiplicava. Quando você colocava na quinta, chamada também por alguns em outras áreas, como no caso do Fenemé, a gente chama de quinta louca, né? Ela multiplica a velocidade ainda mais. Então, quer dizer, não dá um por um. São todas relações aqui de física, né? Então não dá um por um. Ela dava. O Opala 88, né, aquela família a partir do 87, eu não sei o anterior, eu não posso falar, mas o 88 eu falo que é o que eu tive. 4.1S, motor 6 cilindros, 4 marchas. A terceira era direta, a quarta era overdrive em 0.88. Então a terceira era 1 por 1 na relação, a quarta era 0.88. Então a quarta multiplicava 1,12, perdão, multiplicava 1,12, ela multiplica, então quer dizer, se estivesse dando 1000 giros no motor, por exemplo, né, ela estaria dando 1120 giros de roda. A roda giraria 1120 vezes para cada 1000 giros do motor, né? Então, essa é a conta que tem que fazer. Ou seja, última marcha é última marcha. Seja um carro de 3 marchas, seja aqui a nossa asa branca de 10 marchas. Seja no mundo dos caminhões, seja a asa branca de 10 marchas, ou seja a 113 de 12 marchas, tá certo? Não adianta, não é isso que vai mudar a história, tá bom? Vocês já vão entender já por que eu estou falando tudo isso para vocês, onde eu quero chegar. Mas eu preciso explicando, porque às vezes já vou aqui imaginando as dúvidas, né? A gente fala sobre esse assunto não é de hoje, e as dúvidas são as mesmas sempre. Aí, nesse momento, alguns de vocês devem estar perguntando, se é assim, para que tem tanta marcha? Qual que é a diferença do carro de 3 marchas, do carro de 4 marchas, do carro de 5 marchas, do caminhão de 10 marchas? Por que isso? Fácil de explicar. Muito fácil de explicar. Esse foi o movimento da indústria automobilística. Na busca por economizar combustível, etc. Eu não vou aqui entrar no mérito, que a gente termina até caindo, às vezes, em viés diferente. Mas uma coisa que é inegável, os motores foram diminuindo e continuam diminuindo, né? Quando que nos anos 80, nós que vivemos a juventude, a adolescência naquela época, quando que a gente ia imaginar um motor 1.0, gente? Para nós, os carros de motor 1.5, 1.6, o Fusca 1300, um Fiat Europa, aquilo ali, 1300, aquilo ali era visto como, nossa, o que tinha de mais abominável, de tão pequeno que era o motor, né? A gente queria falar, vamos dizer assim, bem anos 80, né? A gente queria falar de Passat Pointer 1.8, né? A gente queria falar de um Santana Executivo 2000 2.0, motor 2.0, ao dobro do 1.0. A gente queria falar desse tipo de coisa. A não ser que eu vivia num mundo diferente do de vocês. Mas os carros que a gente gostava, tanto é que eu já fiz aqui vídeos sobre os carros que eu gostaria de ter tido, os carros que eu tive, e normalmente os comentários são na mesma linha, né? Pô, quem que queria
trocar um belo Monza 2.0 maravilhoso, monocromático, azul por dentro, um Monza Classic, um carro bom desse tipo, você ia trocar isso daí por o quê? Ia pegar, sei lá, um Gol Furgão BX? Não tem sentido, não tem sentido, né? Nós queríamos motores grandes, queríamos carros bons para andar. A indústria automobilística, hoje em dia, a realidade é outra, né? Os motores vão diminuindo, tem até colocado hoje em dia sistema de turbo nos motores a gasolina, flex, né? Eu falo gasolina, também vem aí um ser iluminado falando, não é gasolina, é flex. Mas não é, ou é diesel ou é ruim. Ou é diesel ou é ruim. Então, gasolina, porque na época a gente só pensava em turbo para motor diesel, não existia isso, né? Quando entra esse sistema é justamente diminuindo os motores. Hoje em dia eu tenho aí aluno que chega na minha escola com um carro novo aí da Volkswagen, motor 1.0 turbo, diz que anda barbaridade, né? Mas você veja que interessante que é a propaganda, né? Só um pequeno parênteses aqui. Antigamente o nosso negócio era os logos atrás do carro, né? 1.6, 1.8, 2000, 2.0, hoje em dia eles não colocam mais isso. Agora o Volkswagen, como que vem lá um 200 TSI, não sei o que, né? Eu nem sei o que é esse 200, mas não é mais cubicagem de motor, né? Tem que falar outra coisa, né? Tem que colocar outro número. Porque isso aí, o dono de uma revenda de automóveis, que foi meu aluno, me falou uma vez: ninguém sonha com um carro 1.0. Ele falou essa frase, ele já faz uns 15 anos que ele foi meu aluno ou mais. Ele falava isso daí: ninguém sonha com um carro 1.0. E ele não está errado. Bom, a partir disso que eu estou falando para os senhores, os motores diminuindo, a indústria automobilística teve que achar maneiras de compensar a falta de torque. Cavalo-vapor é outra história. O carro pode ter 200 cavalos. Mas se ele tiver um motor com baixo torque, o carro não consegue fazer boas retomadas, não consegue andar bem. O que acontece? Na mudança de marcha, você sente um buraco entre as marchas. Isso que eu já falei várias vezes no canal. Que é aquela sensação que vários dos senhores e senhoras aí podem já ter tido. Você está numa segunda, bate a terceira no veículo, entre a segunda e a terceira ficou um buraco. O que ficou um buraco? Na terceira o carro não vai, ele geme. Reduz para a segunda, giro vai lá em cima se você acelerar. Aí vem a dica para quem quer saber. Condução correta, num caso como esse, o que faz, professor? Põe a marcha de baixo, que é a segunda, e alivia o pé. Não faz nada. Segunda e alivia o pé e vai levando o carro na segunda. Querem ver aqui em casa um veículo que faz isso? A bitelinha, tá? 4 marchas, motor Perkins 4236, é o padrão do 4236, é o padrão do Q20B, a D20 com 4 marchas. Então eu não posso tirar a razão que a D20 5 marchas era melhor sim. Claro, especialmente aquela com câmbio alto do D40, primeira para trás. Fantástica. Você tem uma primeira forte barbaridade e você tem as marchas intermediárias até chegar na última, né? Então, eventualmente, aí a terceira desse câmbio alto do D40, a terceira ela está entre a minha segunda e a minha terceira aqui, né? A segunda, tanto é que esse câmbio com a primeira para trás, a caminhonete sai em segundo o tempo todo. Só se for uma subida mesmo, vai sair em primeira. Quem conhece, quem andou e anda, sabe o que é D20 e sabe que eu estou falando a verdade. Eu falo que eu já tive essa D20. Com câmbio 5 marchas com a primeira para trás. É outra caminhonete, é outro veículo, é outro câmbio, é outro carro, né? A D20, 5 marchas, primeira para frente, a tal do overdrive, também já é outra conversa. Aí já é carro mais para andar, motor Maxium, é carro já é caminhonete que vai ficando mais moderna, que é caminhonete que você vai pisando nela, ela vai dando 120 na estrada, coisa que as caminhonetes antigas não faziam, não. Faz, mas está judiando, você está dando alto giro para conseguir isso, né? E nessas outras elas já são programadas para isso mesmo, né? Por quê? A rotação do motor é outra, né? Então esse número de marchas serve para você intercalar. Você está com um caminhão como esse, eu já falei para vocês que a gente pula a marcha, o normal é dirigir pulando marcha. Do jeito que está aqui, cavalo ou carreta vazia. Com uma carreta carregada, efetivamente puxando aí 20 toneladas, 26 toneladas, qualquer coisa desse tipo, você vai usar todas as marchas, você vai precisar de marcha.
Tem vídeo aí, inclusive, né? Quem gosta de fazer turbina piar, a hora é aquela. Porque você vai fazer marcha sem parar, né? Porque não tem jeito, é muita marcha. Com essa daqui eu não faço tudo isso. Né? Enquanto o cara fez 5 marchas ali, eu faço 3 marchas, ó. Por que deu essa esticada? Porque eu pulei 2 marchas aí. Então quando eu joguei 2 marchas para cima, né, ela entra naquela marcha com tranquilidade e ela tem uma faixa de giro muito maior até eu precisar mudar de marcha de novo. Não sei se vocês estão entendendo isso que eu quero dizer. Isso é condução dentro das marchas para você não ficar com buraco na marcha. Outra coisa é velocidade final. Outra coisa é velocidade final. Velocidade final não tem nada a ver com câmbio. Tira isso da cabeça. Não tem a ver se o carro tem 5 marchas, tem 10 marchas, tem 20 marchas, tem 60 marchas. Não é isso que faz o carro andar mais. Uma vez que você está na última marcha, o que vai fazer o carro andar mais é a sua relação de diferencial. Eixo cardan. O eixo cardan, quando chega aqui nessa bolota aí atrás, que é o diferencial, para quem não sabe, tem uma peça mais ou menos, parece uma flange, né? Mais ou menos nessa posição. Aquilo ali é chamado de pinhão. E você tem aqui uma roda chamada coroa. Tá? A coroa segue na direção do pneu, da roda. Né? Coroa. Aquela coroa, ela tem um número de dentes. E o pinhão tem um número de dentes. Aí é física, gente. Aí quem fugiu da aula de física, eu não posso fazer nada. O número de dentes do pinhão versus o número de dentes da coroa, número de dentes do pinhão versus o número de dentes da coroa, vai fazer com que essa coroa e efetivamente as rodas andem mais rápido ou mais devagar. Mais rápido ou mais devagar. Então, quer dizer, se eu tenho um número menor de dentes aqui, um número menor de dentes aqui, o que vai acontecer? Vai girar lá na frente muito. Aqui está girando bastante, mas são poucos dentes. Aqui também são poucos dentes, então a roda vai andar mais devagar. Então por isso você vai encontrar, vamos falar de Fenemé, você vai encontrar Fenemé que a velocidade máxima dele era 60 por hora. Tá? Era um diferencial curto. Você vai encontrar que a gente chama passo curto, passo médio e passo longo. Hoje em dia eu acho que vocês não usam mais muito esse termo passo médio, passo curto. Eu falo de Scania, às vezes, outro dia eu falei esse termo, a pessoa se... Falei, se o Scania é passo médio, ela não entendeu direito o que eu estava falando. Falei, o diferencial é médio. Né? O pessoal já sabe mais assim pelo número mesmo. Né? 11 por 46, tal. 11 o que é? 11 dentes no pinhão. 46 dentes na coroa, por exemplo. Né? Então você precisa de um diferencial com uma relação longa, a gente chama de diferencial de relação longa, que é como o diferencial do ônibus, para o carro andar mais. Bom, aí lógico que os gênios aí que... Né, são mais bem formados pelo jeito do que engenheiro que estudou 6 anos na USP, o gênio decide trocar então o diferencial do caminhão pelo diferencial do ônibus. O que acontece? Meu filho que pergunta as coisas, o que acontece? O que acontece eu vou explicar para vocês, eu já vi isso daí. Tinha um conhecido nosso aí, tem uma transportadorinha aí, bem chulé inclusive, e fazia essas palhaçadas aí. Ele pegou um Mercedes na época, devia ser 1113, 1313, não importa muito. Tirou o diferencial do Mercedes, que para quem é do trecho sabe que para trabalho de estradeiro, tudo é um diferencial normal, não vou nem falar que é ótimo, nem que é péssimo, é um diferencial normal, funciona bem, tá? Existem diferenciais mais reforçados, não resta dúvida, né? Um diferencial de Volvo é muito mais reforçado, mas a gente está falando de caminhão médio, estamos falando de cavalo mecânico, estamos falando de pesado. Então era um Mercedes trucado. E ele tirou o diferencial do caminhão e colocou o diferencial Mercedes também, mas do ônibus. O que acontecia? Várias vezes a segunda marcha, a engrenagem da segunda marcha quebrava. Não foi preparado para ser feito daquele jeito. Não foi preparado para andar daquela forma, com aquele peso, forçava no câmbio. Então quebrava o câmbio. Entendeu? E o pior, quem sabe o que é quebrar, eu, graças a Deus, nunca quebrei câmbio. Mas enquanto você está engatado, né, eu sempre ouvi essa história, meu pai me contava muito isso, enquanto você está engatado o carro continua andando. A hora que você tira aquela segunda, vai para a terceira, aí na terceira
ele continua andando. A hora que você vai buscar a segunda de novo, não tem segunda. Entendeu? Você não percebe, você não sabe que quebrou a marcha, tá? Defeitinhos de câmbio, né? Câmbio dá os seus defeitinhos, né? Marcha escapar. Eu tive um Fenemê que em última marcha estava andando. Daqui a pouco dava giro, o que era aquilo? Soltava a marcha sozinha, tinha que engatar de novo. Né? Então são defeitinhos que câmbio dá. Então a pessoa tirou o diferencial do caminhão, colocou o diferencial do ônibus no lugar. Está errado porque não foi preparado para ser assim. Mas não está errado a lógica do cidadão. A lógica está certa. Quer fazer o caminhão andar mais? Tem que colocar um diferencial mais longo. Não é o câmbio que tem que trocar. Estou falando isso porque eu vi um dia desses um vídeo aí de uma pessoa com um caminhão jacaré, trabalhando com um caminhão jacaré, e ele trocou o câmbio do jacaré, 10 marchas, igual esse daqui, e colocou o câmbio do ônibus, 5 marchas, tá? Inclusive até na capa do vídeo dele ele usou uma foto do 7171 sem a minha autorização. E agora a sequência de vídeos dele, depois disso daí, tem sido falando como o caminhão dele está andando mais, como tá bom. Não venha me falar um negócio desse. Porque a 5ª marcha desse câmbio que você colocou, que é o câmbio igual desse ônibus aqui, né, ou a 10ª marcha do jacaré é a mesma coisa. Se você me falar, eu estou cambiando menos o caminhão, concordo, não posso tirar a sua razão. Claro que tá. Né? Se for para fazer todas as marchas aqui, eu tenho 10 marchas para fazer. Você faz só 5 aí. Né? Agora, será que você não precisa de 10 marchas às vezes? Por sorte você trabalha no truque, né? Então, de fato, né, uma 111, uma jacaré 111S no truque é exagero de caminhão. Sobra muito caminhão ali, sobra muita força. Né? Scania jacaré era para puxar carreta de 3 eixos, puxar 20 e tantas toneladas. No truque você puxa o quê? 15, 16? Né? Versus 26, 27 toneladas, você está no lucro. Né? Tanto é que é por isso que a Scania no Brasil lançou o modelo 101 de 5 marchas. E eu tenho um amigo aqui de São Roque, abraço Neto, querido Neto, tinha uma 101 e em bate-papo ele falava, truque, tudo, são 5 marchas, mas tem hora que eu sinto falta de mais marcha aí no meio. Tem hora que você está na terceira, a terceira já não está mais aguentando, bate a segunda ela urra a barbaridade, não precisava de segunda. Então se tivesse mais marcha, ou seja, é difícil comparar. Mas eu diria mais ou menos assim, para ele, então, se ele tivesse de 7ª para 6ª, seria essa terceira para essa segunda. Ele conseguiria essa meia marcha ali, você está entendendo? Então, o erro que eu quero bater é essa aí, as bobagens do trecho que eu quero bater. Não venha me falar que com menos marcha, com o câmbio do ônibus, você vai andar mais, o carro vai ter mais velocidade final. Não vai ter, tá? A velocidade final é o diferencial que vai fazer. Se você falar que você vai cambiar menos, pode ser. Agora, eu não sei se eu ia querer isso. Um dia desse eu vi, pouco tempo atrás, aí eu vi um jacaré, cavalo mecânico em Brasília, se não me engano, para vender. O caminhão bem reformadinho, bonitinho. Fui olhando lá, pá. Quando chegou nessa história, câmbio 5 marchas do ônibus, já, pra mim, eu já esqueci. Entendeu? Já esqueci porque... Bom, primeiro porque o que eu gosto é da farra, né? Aquela história, tem buzinária para puxar a cordinha, né? Quer dizer, se eu vou dirigir um jacaré, eu quero bater botão, quero transferir caixa, quero fazer a brincadeira completa ali, né? Entendeu? Então não vem com essa história, mas é que é só para passear. Só para passear o quê, rapaz? O negócio é pegar mesmo para andar, entendeu? Até depois, coincidentemente, eu vi um amigo nosso aqui, conversando comigo, falou, eu vou ver um jacaré lá em Brasília. Para eu me sentir chateado que eu falei sobre esse jacaré com ele, aí eu falei, nossa, será que fui eu que desmotivei ele? Tomara que não tenha sido. Porque daí eu falei, nossa, você já teve jacaré? É isso mesmo que você quer? Porque esse daí tá com um câmbio de 5 marchas, né? Falou, não sei e tal. Depois terminou não indo ver, não comprou esse caminhão, não. Mas para mim esse daí seria uma questão. Tá bom, gente? Então esse daí foi o tópico. O segundo tópico, você agora deu 20 e tantos minutos. Segundo tópico, esse vídeo vai dar 1 hora e tanto. Não, vou ser rápido. O segundo tópico que eu quero falar com você, bobagens do trecho. Tem aí uns termos do YouTube, né, que a gente aprende, né? Clickbait, né? Bait em inglês é isca, né? Então, caça-isca, né? Caça-clique, né?
Então eu descobri, tem um pessoal aí bem pilantra mesmo, até de canal às vezes que a gente acompanha, falando o último vídeo do canal, daí você entra pra ver, quando você vai ver não tem nada de último vídeo, o cara tá com alguma conversa mole. E um dia desses eu fiquei chateado comigo mesmo que eu caí numa dessa. Eu entrei num vídeo pra ver de uma caminhoneira. E a chamada do vídeo assim, era uma chamada boa, parecia que o vídeo ia ser bom. Agora eu vou falar uma coisa que vai dividir opiniões, mas veja bem, esse vídeo aí também ele é um vídeo que é assistido por famílias inteiras, inclusive a minha família assiste. Então se algum dos senhores aí for fazer alguma brincadeira sobre o que eu vou falar agora, eu sinto muito. Eu também tenho muito bom humor, acredito eu, pode brincar sobre esse assunto. Mas o que eu quero falar é um pouco sério. É no seguinte sentido, a pessoa faz uma chamada, você acha que você vai ver um vídeo sobre caminhão, e quando você assiste o vídeo, ou parte do vídeo, nem assistiu o vídeo inteiro, você vê uma moça que é caminhoneira, não tem problema nenhum, não tenho problema nenhum, não tenho nenhum preconceito, achando que mulher dirige melhor ou pior que homem, que mulher pode ou não pode ser motorista. Se subiu aí e aguenta o tranco, a única coisa é que se for trabalhar em depósito de material de construção, tem que ajudar os caras a tirar o cimento lá de cima, né? Material de construção não vi nenhuma trabalhando ainda, quero pegar a carreta nova, né? E pintar de cor de rosa, mas tudo bem. Bom, você acha que vai assistir um vídeo sobre caminhão, sei lá, sobre alguma coisa do trecho, né? Alguma situação. Minha carga, o vídeo era alguma coisa assim, a carga tinha corrido, minha carga correu. Para mim me interessa, é o tipo de assunto que eu gosto, porque eu não passo muito por esse tipo de problema. Então a gente tenta aprender com o erro dos outros. Deixa eu dar uma olhada aí como que a pessoa vai resolver essa carga que correu. Quando você vai ver, ela posiciona a câmera de uma maneira para ficar mostrando o corpo dela e partes do corpo dela. Me desculpem aí as senhoras que assistem o vídeo, me perdoem por eu estar falando sobre isso, tá? Mas é só para mostrar a minha indignação. Talvez vocês possam até falar, você não tem nada a ver com isso. Alguns podem falar, você não tem nada a ver com isso, não tem problema nenhum, mas eu estou aqui no meu canal, eu falo. E outros podem estar falando, fazendo piada, se o senhor não gosta de ver, deixa que eu vejo. Veja à vontade, né? Mas quer dizer, tem coisa aí mais clara, mais explícita para ver, então. Não precisava ver num vídeo de caminhão esse assunto, né? Acho que o fetiche fica meio louco aí. Então, quer dizer, daí eu descobri que não é só uma, tem umas. Porque daí você assiste uma coisa no YouTube, isso dá raiva, né? Daí começa a te mandar sugestões, né, de vídeos parecidos, né? Aí eu comecei a ver que tem um monte de gente fazendo isso. Pra mim, essa história de veículo pesado, tudo é uma coisa tão séria, que eu gosto tanto, que pra mim eu acho um desrespeito um negócio desse, te juro por Deus. Sabe, você usar um carro desse aí pra sensualizar, sabe? Querer fazer manobra com decote, não sei o que, me desculpe, isso não... Então, isso é um outro assunto que eu queria tratar aqui com os senhores, mostrar aqui a minha indignação a respeito disso, tá certo? A minha indignação a respeito disso, porque eu não acho isso uma coisa boa no meio que nós estamos aqui. A gente está aqui para falar de outro assunto, não para entrar nesse tipo de questão. É a minha opinião, pelo menos. Tá bom, senhores? Espero que tenha servido para alguma coisa aí a explicação de hoje. Tenham todos aí uma excelente, abençoada semana. Em breve estaremos de volta. Forte abraço a todos.